Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Gepeto de Física. Pessoal, na aula de hoje a gente vai falar do movimento retilíneo uniforme, tá legal? Movimento retilíneo uniforme. Na nossa primeira aula, a gente estudou a parte da cinemática escalar, os fundamentos da cinemática, velocidade média, aceleração média, né? Fizemos alguns exercícios, tá bom? E na aula de hoje a gente vai falar do MRU, movimento retilíneo e uniforme, tá bom? Vamos lá. Pessoal, o que é o movimento retilíneo uniforme? De todos os movimentos que a gente vai estudar, esse é o mais simples, tá, pessoal? Esse é o mais simples de todos. Por quê? Porque nesse tipo de movimento, a velocidade escalar da partícula, né, a velocidade escalar, ela se mantém constante, né? Então, no movimento retilíneo uniforme, o que seria um movimento retilíneo uniforme? Pessoal, é todo movimento em que a velocidade escalar instantânea da partícula, ela se mantém constante. Aí o cara fala assim, pô, Gepeto, mas o que é a velocidade instantânea? Pessoal, a gente não vai falar aqui de conceito de derivada, de limite, né? Então, a gente vai pensar assim, ó, a velocidade instantânea é a velocidade, por exemplo, que o velocímetro do carro está registrando no momento que você está fazendo uma viagem, por exemplo, né? Você olha para o velocímetro do carro, sei lá, em determinado instante o velocímetro registra 80 km por hora. Né? Essa é a velocidade instantânea do carro, tá bom? Naquele instante da leitura. Agora, tem automóveis, né, que tem piloto automático. Às vezes o motorista aciona o piloto automático do carro, o carro mantém aquela velocidade constante durante toda a sua viagem. Tá legal, pessoal? Então, nesse tipo de movimento, a velocidade escalar instantânea. Outra coisa, a velocidade instantânea, ela se confunde com a velocidade média. Ou seja, no movimento retilíneo uniforme, a velocidade escalar instantânea, ela é igual à velocidade escalar média. Tá legal? Então, o que é o movimento retilíneo uniforme? Olha, todo movimento em que a velocidade escalar instantânea ela é constante diferente de zero. Outra coisa, nesse tipo de movimento, a partícula percorre distâncias iguais em iguais intervalos de tempo. Exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma trajetória, né, onde o espaço é medido em centímetro. Tá legal, pessoal? Aí vamos lá. Aí vamos supor, por hipótese, que no instante t igual a zero, a partícula se movimentando. A gente está estudando a dinâmica da partícula, tá, pessoal? No instante t igual a zero, vamos supor que a partícula está na posição zero, né? Posição zero. Pessoal, um segundo depois, vamos supor que no instante t igual a 1, a partícula está na posição 10, né? Vamos supor que no instante t igual a 2, ele está na posição 20, tá bom? Ela está na posição 20. No instante t igual a 3, só uma ilustração, tá, pessoal? É óbvio que ela vai estar na posição 30. Ou seja, observe, pessoal, que a cada segundo de movimento, a cada 1 segundo de movimento, a partícula se desloca 10 centímetros, tá legal? Ou seja, essa partícula ela está desenvolvendo um movimento uniforme, né? Um movimento uniforme. Por quê? Porque ela percorre distâncias iguais em iguais intervalos de tempo, tá legal? Então, no movimento uniforme, a partícula varre espaços iguais em iguais intervalos de tempo. Outra coisa, o movimento uniforme, ele pode ser classificado como movimento progressivo ou retrógrado. Quando é que ele é progressivo? O movimento ele é progressivo quando a partícula se movimenta no sentido da orientação positiva da trajetória. Observe nessa questão que eu orientei minha trajetória para a direita, tá bom? E a partícula se movimenta no sentido da trajetória. Então, o movimento da partícula aqui ele é progressivo. Tá legal, pessoal? O movimento da partícula aqui é progressivo. Quando a partícula se movimenta em sentido contrário, aqui, o movimento ela é retrógrado, tá? Aqui, ó,
Aqui eu tenho um carrinho, né? Uma ilustraçãozinha que eu tirei lá do livro do Ramalho, né? O Fundamentos da Física. Aqui eu tenho um carrinho, tá bom? Um carrinho se movimentando no sentido da trajetória. Aqui, o carrinho se movimentando no sentido da trajetória. O movimento desse carrinho ele é progressivo, né? Ou seja, sua velocidade é positiva. Os espaços crescem com o tempo. O movimento é retrógrado quando a partícula se movimenta em sentido contrário à orientação positiva da trajetória. Ou seja, eu orientei minha trajetória para a direita, olha o desenho, para a direita, e o carrinho está se movimentando para a esquerda. Ele está se movimentando em sentido contrário à orientação da trajetória. Ou seja, o movimento do carrinho aqui, pessoal, ele é retrógrado, tá bom? Sua velocidade de escala é negativa, o espaço decresce com o tempo. Então, o movimento uniforme, ele pode ser progressivo ou retrógrado, né? Pessoal, um outro tópico que é muito cobrado em concurso é a função horária do movimento uniforme, né? A chamada função horária dos espaços. Legal? De novo, pessoal, vamos lembrar da primeira aula. O que é espaço? O espaço é a grandeza que mede a posição da partícula na trajetória, né? O espaço é a coordenada de posição da partícula na trajetória. No movimento uniforme, a gente demonstra a função horária dos espaços. Essa função, na prática, ela me permite determinar, calcular o espaço que a partícula ocupa na trajetória com o passar do tempo. Então, por exemplo, vamos imaginar que no instante t igual a zero, t igual a zero, né? A partícula está na posição S0. Aqui, ó. Posição S0. Aí a partícula se movimenta no sentido da trajetória. O movimento dela é progressivo, né? Aí vamos supor, por hipótese, pessoal, que eu quero descobrir qual é o espaço que a partícula ocupa na trajetória no instante t aqui, ó. T maior do que T0. Né? Bom, como é que eu calculo o espaço que a partícula ocupa na trajetória? Simples. Pessoal, eu já sei que o movimento é uniforme. Supondo que o movimento é uniforme, a velocidade da partícula ela se mantém constante. Velocidade ΔS sobre ΔT. A gente aprendeu que velocidade é o deslocamento escalar dividido pelo tempo. Quem é o ΔS? É o espaço final menos o espaço inicial dividido pelo intervalo de tempo, que é o instante final menos o inicial. Né? Passo multiplicando, então eu tenho que S menos S0 é igual a VT. Né? Fazendo a manipulação algébrica, ó, menos S0 passa para o primeiro, segundo membro, S0. Então tem que S é igual a S0 mais VT. Né? Mais VT. Pronto. Essa função, pessoal, a gente chama de função horária dos espaços. Por quê? Porque ela me permite calcular, determinar o espaço que a partícula ocupa na trajetória com o passar do tempo. Tá legal? De novo, S igual a sorvete. Assim o pessoal fala, S igual a S0 mais VT, S igual a sorvete, sorvete, né? Ou seja, essa função, ela nos permite calcular o espaço que a partícula ocupa na trajetória com o passar do tempo, né? Então, quem é S? É o espaço que a partícula ocupa na trajetória no instante qualquer do movimento. Né? Quem é o S0? É o espaço inicial, espaço no instante t igual a zero. Quem é V? Velocidade escalar da partícula. Né? Quem é T? O instante qualquer do movimento.
Então, essa função horária, que a gente chama de S igual a sorvete, é a função que nos permite determinar, calcular o espaço que a partícula ocupa na trajetória com o passar do tempo. Né? Vamos a um caso prático. Né? Vou fazer uma questão bem básica. Olha essa questão número 1. Vamos a um caso prático. Olha o que ele diz na questão número 1. A posição de uma partícula em MRU varia de acordo com a equação horária S igual a S0 mais VT. Né? S igual a sorvete, S igual a S0 mais VT, em unidades do sistema internacional. Ou seja, pessoal, no sistema internacional, o espaço é medido em metros, o tempo é medido em segundos e a velocidade em metros por segundo. Né? Então, aqui na função tem S é igual a S0, que é 20, espaço inicial, menos 4t. Né? Essa é a função. Aí ele me pergunta, a partir desta equação, depois de quanto tempo a partícula passará pela origem dos espaços? Pessoal, vamos representar esse movimento numa trajetória. Observe, o que essa equação está me informando? Ela está me informando que no instante t igual a zero, vou mudar a cor da minha caneta, que no instante t igual a zero aqui, ó, t igual a zero, né? A partícula está na posição 20. Nisso? Está na posição 20. No instante t igual a zero. Só que o movimento dela é retrógrado. Por quê? Porque o espaço inicial é 20. S igual a S0 mais VT. A velocidade é menos 4. O movimento dela é retrógrado. Ou seja, ela está se movimentando em sentido contrário à orientação da minha trajetória. Aí ele quer saber, depois de quanto tempo a partícula estará na origem. Estará aqui, ó, né? No marco zero. O que eu faço? Para eu descobrir depois de quanto tempo ela estará na origem, é só eu fazer S igual a zero. Então, tem 0 é igual a 20 menos 4t. Né? Menos 4t passa para o primeiro membro. 4t igual a 20. Né? Então, t 20 dividido por 4, 5 segundos. Né? O fator 4 está multiplicando, passa dividindo. Ou seja, a pessoa está me perguntando depois de quanto tempo o S vai ser igual a zero. Ou seja, depois de quanto tempo a partícula vai passar pela origem. Ou seja, o S é igual a zero. Né? Basta eu fazer S igual a zero, fazer a manipulação da álgebra e achar o tempo. Viu? Né? Opção correta, letra B. Tranquilo, pessoal? Nada demais. Né? Bom, agora vamos ver uma questão que caiu lá no concurso da Petrobras. Né? O órgão era o C de Gran Rio. Bom, olha o que ele diz. Pode-se dizer que no movimento uniforme, pessoal, velocidade inicial é diferente da final, a aceleração varia proporcionalmente à distância percorrida. Pessoal, primeiro, né, no movimento uniforme, é todo uma, aqui ele cometeu um erro, né, porque diz que o movimento é uniforme, mas ele não disse se a trajetória é circular, se a trajetória é retilínea, tá, pessoal? Aqui, quem elaborou a questão deu uma bobeada aí, mas tudo bem. Vamos supor que seja um movimento retilíneo uniforme. Bom, se o movimento é retilíneo uniforme, primeira coisa, eu já sei que a velocidade escalar da partícula é constante diferente de zero. Né?
a velocidade escalar da partícula, ela é constante e diferente de zero, né? Bom, a velocidade é constante. Pessoal, se a velocidade da partícula é constante, a aceleração da partícula é zero. Por quê? Porque a aceleração é a grandeza que mede a rapidez com que a velocidade varia com o passar do tempo, né? Com o passar do tempo. Ou seja, a velocidade é constante e a aceleração é zero. Ele botou a velocidade inicial diferente da inicial, a inicial é diferente da final. Não, se o movimento é uniforme, a velocidade é constante. A aceleração varia proporcionalmente à distância percorrida? Não. A aceleração é constante e a velocidade varia com o quadrado do tempo? Não. A aceleração é constante igual a zero? Sim. Né? Constante igual a zero. Por quê? Porque a velocidade não varia com o passar do tempo. Tá legal, pessoal? Se a velocidade não varia com o tempo, a aceleração é zero. Tá bom? Nada demais. Bom, vamos ver um terceiro caso, né? Olha lá, uma questão aqui da Polícia Científica, né, do Paraná, auxiliar de necropsia e auxiliar de perícia, né, lá do Paraná. Olha o que ele diz na questão. A posição de um veículo em uma pista sem curvas, né, subentende-se que a trajetória é reta, varia com o tempo segundo a função. Olha lá, S igual a S0 mais VT. Observe que a equação, pessoal, que a equação que relaciona espaço com o tempo, ela é do primeiro grau. Então o movimento é uniforme. S igual a sorvete. Assinale a alternativa que apresenta respectivamente a posição inicial e a velocidade da partícula. Nada demais. Você tem que S é igual a 11 mais 2t. Né? Ou se você quiser, ó, S igual a S0 mais VT, né? S igual a sorvete. Olha lá, sorvete, ó. S0, velocidade, viu? Espaço inicial, 11. Velocidade, 2 metros por segundo. Viu, pessoal? Letra A. Nada demais. Né? Bom, questão número 4. A questão bem bacana agora. Essa questão trata do problema do encontro. Nada demais. Vamos lá. Em uma mesma pista, duas partículas pontiformes, A e B, iniciam seus movimentos no mesmo instante e as suas posições medidas a partir da mesma origem dos espaços, né? Com as suas posições, melhor dizendo, medidas a partir da mesma origem dos espaços. As funções horárias das posições de A e de B para S em metros e para o tempo em segundos são dadas respectivamente por o carro A, S igual a S0 mais VT. Né? Carro B, S igual a S0 mais VT. Quando a partícula B alcança A, elas estarão na posição. Viu, pessoal? Ele quer saber, né? Ele quer saber depois de quanto tempo, melhor, em que posição elas vão se encontrar quando B alcança A. É o problema do encontro. Pessoal, quando a partícula B alcançar a partícula A, o que eu posso escrever no momento do encontro? Bem básica, tá, pessoal? Olha o que você vai fazer. No encontro, eu tenho que a posição da partícula ao longo da trajetória é igual à posição da partícula B, né? Ou seja, quando elas se encontrarem, elas estarão na mesma posição. Posição da partícula A, 40 mais 0,2t. Posição da partícula B, 10 mais 0,6t. Viu? No momento que elas se encontrarem, elas estarão na mesma posição. Pronto, pessoal, agora é só manipulação de álgebra. Primeiro eu vou descobrir o instante do encontro e depois eu vou descobrir a posição em que eles se encontraram. Então vamos lá. Mais 10 passo para o primeiro membro, menos 10. Mais 0,2 passo para o segundo membro, menos 0,2. Então vai ficar
0,6t menos 0,2t, 40 menos 10, 30. Não? Aqui vai ficar 0,4t. Igual a 30. Dividido por 0,4. Né? Que é 0,6 menos 0,2, 0,4. Pessoal, 30 dividido por 0,4. Vamos lá. Ó, 30 é um número inteiro. 0,4 é um número decimal. Pessoal, como é que eu divido o número inteiro pelo número decimal? O que eu faço? Coloco 0, tira a vírgula, não é assim? É assim que a gente faz. Tira a vírgula. Tá bom? Então vamos lá. 300 por 4 vai dar 75. Né? Então eles vão se encontrar depois de 75 segundos. Mas não é isso que ele quer não, pessoal. Ele quer a posição do encontro. Então vamos lá. Deixa eu mudar a cor da caneta. Né? Para eu descobrir a posição do encontro agora, o que eu faço? Vou substituir 75 segundos na equação do A ou do B. Por quê? Porque no momento do encontro eles estão na mesma posição. Então vou substituir na equação do carro A. SA, S0, 40. Né? Mais 0,2 vezes t. 75. Não, 75 foi 0,2. Vai dar 15. Então vai ficar SA 40 mais 15. 55 metros. Né? Viu? Ou seja, eles vão se encontrar na posição 55 metros. Letra A. Viu, pessoal? Nada demais. Tá legal? Bem tranquilo. Bom, agora vamos analisar uma questão que caiu lá na concurso da Petrobras. A prova para técnico de né? Da Petrobras. Vamos analisar essa questão. Bom, olha o que ele diz. Um ônibus e um carro mantêm simultaneamente do início de uma estrada de 120 km. Um ônibus e um carro, partem simultaneamente do início de uma estrada de 120 km. Ambos trafegam com velocidade constante, ou seja, o movimento é uniforme. O carro e o ônibus demoram respectivamente. O carro 1h30 e 2 horas para chegar ao fim da estrada. Quando o carro tiver percorrido os 100 primeiros quilômetros na estrada, qual a distância em quilômetros que o separa do ônibus? Viu? Olha lá. Um ônibus e um carro partem simultaneamente, né, com velocidade constante. Ambos trafegam com velocidade constante. O carro e o ônibus demoram respectivamente 1h30 e 2 horas para chegar ao fim da estrada. Bom, então vamos lá. Como o carro gastou 1h30 para chegar até o fim da estrada, primeiro eu vou calcular a velocidade média do carro, que é igual à velocidade instantânea, né? Primeiro, pessoal, vamos descobrir a velocidade do carro, tá bom? Vamos lá. Pô, como é que eu calculo a velocidade? Distância percorrida dividido pelo tempo gasto no percurso, né? Então, qual vai ser a velocidade do carro durante a viagem? Ele é constante, ele vai percorrer 120 km em 1h30, né? E o ônibus? Ele vai percorrer 120 km, só que em 2 horas, né? 2 horas. Porque a velocidade do ônibus é a distância percorrida dividido pelo tempo. Então, o ônibus ele desenvolveu uma velocidade de 60 km por hora. Na viagem toda, tá, pessoal?
viagem toda. O ônibus desenvolveu 60 km por hora e o carro, 120 dividido por 1,5, vai dar quanto, hein? Deixa eu fazer aqui na calculadora para a gente não perder muito tempo, pessoal. Tá? Para a gente não perder muito tempo. 120 dividido por 1,5 vai dar... Cadê a calculadora? Tá aqui. Só um minuto, pessoal. 80, né? 80 km por hora. Viu? Essa é a velocidade do carro durante toda a viagem. Por quê? Porque o movimento dele é uniforme. A velocidade dele se mantém constante. Então vamos lá, vamos pensar agora. Quando o carro tiver percorrido os primeiros 100 km, né? Qual a distância em quilômetros que o separa do ônibus? Bom, observe, pessoal, que o ônibus é mais lento, né? Então pensa comigo. Poxa, ele pergunta assim, ó, quando o carro tiver percorrido os primeiros 100 km, vamos ver quanto tempo ele gastou para percorrer 100 km. Bom, a velocidade do carro eu tenho, a velocidade é a distância percorrida. A distância percorrida é 100 km, né? Distância percorrida é 100 km. Dividido pelo tempo. Gasto na viagem. Tá bom? Multiplicando cruzado, 80 delta T. É igual a 100 delta T. Vai ficar 100 dividido por 80. Vai ficar 10 por 8, vai ficar 5 por 4. 5 por 4 dá 1,25 horas. Né? Isso mesmo, vamos ver. 5 por 4. Pessoal, 1 vezes 4, 4. Para 5 falta 1. 0, 2, 2 vezes 4, 8. 1,25 horas. Bom, então o ônibus ele percorreu, melhor, o carro, percorreu 100 km em 1,25 horas. Então agora ficou fácil. Para eu descobrir a distância, entre o carro e o ônibus, é só pensar assim, ó. Nesse mesmo intervalo de tempo, qual foi a distância que o ônibus percorreu? Bom, vamos lá. Distância percorrida, a gente pode pensar de forma rápida na prova agora, tá, pessoal? Ó, se velocidade é distância sobre tempo, distância percorrida é velocidade vezes tempo. Né? Isso para você não perder tempo na prova. Distância percorrida, velocidade do carro, do ônibus, 60. 1,25 horas, vamos ver qual foi a distância que ele já percorreu. Pessoal, 60 vezes 1,25, né? Que são 5 quartos, né? Ó, 60 vezes 1,25 vai dar 300, ó, 60 vezes 5, 300, por 4 dá 75, né? E é legal. Então, o ônibus percorreu 75 km. Ou seja, enquanto o carro andou 100 km em 1 hora e 25, em 1,25 hora, o ônibus só andou 75. Então, qual é a distância que separa o ônibus do carro? 25 km. Né? Mas por quê? Porque o ônibus é mais lento, né, pessoal? Ele vai mais devagar. Tá legal? Nada demais, a questão bem bacana. Tranquilo? Bom, vou analisar mais um caso, para depois a gente falar dos gráficos, tá? Vou fazer mais esse caso, vou parar o vídeo. Depois a gente volta falando parte 2 do movimento uniforme. Vamos lá. Concurso da Polícia Científica do Paraná, auxiliar de necropsia e auxiliar de perícia. Olha o que ele diz na questão. As distâncias entre São Bernardo e Ubatuba é de 400 km. Um veículo parte de São Bernardo com destino a Ubatuba, com a velocidade de 50 km por hora. No mesmo instante, o outro veículo parte de Ubatuba com destino a São Bernardo pela mesma rodovia, né? Com a velocidade de 50 km por hora. Também. Né? Desse modo, os dois veículos irão se encontrar depois de... Ah lá, pessoal, problema do encontro. Viu? Ele quer saber depois de quantas horas eles se encontram. Olha lá, que legal, ó. Então, vamos lá. Cuidado com esse tipo de questão. Tá bom, pessoal? Cuidado, olha só. É o problema do encontro de novo. Aí, observe.
eu orientei minha trajetória para a direita, né? Tá bom? Aí eu vou supor que o veículo A aqui, ó, veículo A, tá bom? Está desenvolvendo uma velocidade de 50 km por hora, ó, no sentido da trajetória, tá, pessoal? Sentido da trajetória. E que o veículo B também está desenvolvendo uma velocidade de 50 km por hora, só que ele vem de Ubatuba para São Bernardo. Ou seja, ele vem em sentido contrário à trajetória. Cuidado na prova, pessoal. Então o movimento dele é retrógrado. Né? A velocidade do veículo B então, é menos 50 km por hora. Por quê? Porque o movimento dele é retrógrado. Né? Ele se movimenta em sentido contrário à orientação da trajetória. Tá legal? Aí ele quer saber depois de quanto tempo eles vão se encontrar. Outra coisa, a distância entre as cidades é 400 km. Beleza, então o que eu vou fazer? Como eu orientei minha trajetória para a direita, para facilitar minha vida, eu vou supor que esse veículo saldo marco zero, esse veículo saldo marco zero, e esse saldo marco 400, então. Né? Como o movimento dos dois é uniforme, o que eu posso fazer? Monta as funções horárias. Pessoal, existe uma outra forma de fazer essa questão, tá? Por velocidade relativa. A gente vai falar disso daqui a pouco, tá bom? Vamos lá. Monta a função horária do veículo A. S igual a sorvete, tá? S igual a sorvete. Por quê? Porque o movimento é uniforme. Então, S é igual a S0 mais VT, tá bom? VT, veículo A. Veículo B, S igual a S0 mais VT. S igual a sorvete. S0, 400. Só que a velocidade do veículo B é negativa. Então, ficar mais vezes menos, menos VT. Né? É o problema do encontro. Bom, no momento que eles se encontrarem, no encontro, pessoal, o que a gente faz agora? No encontro, montei as funções horárias. Quando eles se encontrarem, eles estarão na mesma posição ao longo da trajetória. Ou seja, no encontro, eu vou fazer que SA é igual a SB. Ah, legal, eles estão na mesma posição. Legal. Quem é SA? 50T. É só resolver a equaçãozinha, pessoal. Quem é SB? 400 menos 50T. Né? Menos 50, passo para o primeiro mesmo, mais 50. 50T mais 50T vai dar 100T. 100T igual a 400. Olha lá, pessoal. 400 dividido por 100, T, 4 horas. Não? Passo 100 dividindo. Ah, então eles vão se encontrar depois de 4 horas. Tá legal? Letra D. Viu que questão bacana? Lembrando que essa questão, pessoal, ela poderia ter sido feita de outra maneira, tá bom? A gente poderia usar o conceito de velocidade relativa para fazer essa questão. Seria bem mais rápido. Mas eu não falei de velocidade relativa ainda, tá bom? Pessoal, eu vou parar por aqui, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Eu vou falar dos gráficos do movimento uniforme e vou falar da velocidade escalar relativa, tá bom? Até daqui a pouco, pessoal. Obrigado pela atenção.